No Jornal Gente, nesta quarta-feira, para recebermos agora o professor Paulo Rabelo de Castro, economista, nosso colunista. Vamos falar sobre as questões que mexem com o nosso bolso. Por exemplo, tal plano de contingência para ajudar empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. Ontem, em entrevista aqui à Band, o presidente Lula disse que a linha de crédito para socorrer essas empresas terá, logo de largada, 30 bilhões de reais disponíveis. Ainda não se sabe exatamente regra, taxa, prazo e se isso vai ficar ou não dentro do arcabouço fiscal. Tudo indica que não. O professor Paulo Rabelo de Castro está chegando aqui no Jornal. Gente, vamos começar falando sobre isso, professor? Bom dia. Bom dia, Thaís, Sônia, Pedro e Cláudio Humberto. Bom dia para todos que nos acompanham aí no Jornal Gente, queridos acompanhantes. Bom dia, professor. Olha, esse Trump ainda vai dar muito trabalho. Todos aqueles que descartavam a intenção de Trump de realmente questionar o Brasil e sua posição política no cenário internacional, todos aqueles que achavam que iria dar taco, ou seja, o Trump vai amarelar de novo, como é a tradução desse acrônimo em inglês, realmente estão decepcionados. Nós aqui que andamos fazendo previsões de que o PIB brasileiro, ou seja, a produção, os empregos e os investimentos vão sofrer, acho que estamos na ponta, por enquanto, acertadora. Nós temos que ter muita preocupação, Thaís. Agora, a sua pergunta se dirigia à reação que o governo anunciou, principalmente em cima de uma linha de crédito da ordem de 30 bilhões. Uma linha genérica, você mesmo deixou em entrevista uma crítica e que é verdadeira. Não tem taxa, não tem forma de saque, ainda é simplesmente um número. E é bem a maneira do governo Lula trabalhar. Ele anuncia um número bilionário, seja para um auxílio isso ou um auxílio aquilo, aqui no caso para um auxílio exportador, mas a gente não tem uma noção clara de como isso funcionará. É muito pouco. Não os 30 bilhões, que tem, obviamente, até repercussão fiscal, eventualmente. Isso é o de menos. Nessa hora, o que é preciso é dar suporte para que a economia não esmoreça. E é isso que já está acontecendo. A gente já tem informação setorial e regional de vários segmentos e em várias localidades onde os empregos já estão sendo cortados, a produção está sendo racionada para evitar exatamente o excesso do produto na prateleira. Por outro lado, tem uma repercussão positiva, momentânea, só momentânea, que é uma redução dos preços no mercado interno, tendo em vista um deslocamento dessa oferta que iria para os Estados Unidos, que, em parte, está sendo redirecionada para as prateleiras dos nossos supermercados. Mas isso não será bom se nós não tivermos uma articulação do setor produtivo, porque o setor produtivo está racionando essa produção e, no momento seguinte, vamos ter menos produção, tanto para a exportação para os Estados Unidos quanto para o mercado interno. E os preços podem voltar a subir. De forma que o governo está agindo, em conclusão, muito parcimoniosamente, muito timidamente e muito devagar. Dá a impressão, e nisso queria eu até ouvir o Cláudio Humberto pelas repercussões aí em Brasília, o que é que o governo está fazendo? Porque se ele não está em Washington negociando, os empresários, os segmentos empresariais estão fortemente e estão tentando obter uma ampliação dessa lista de exceções que o Trump já anunciou, onde estão lá quase 700 itens que não deixarão de pagar a tarifa, vão pagar a tarifa, no entanto, de 10%, que é uma tarifa já manejável. Mas há centenas e centenas de itens exportáveis para os Estados Unidos que ainda estão sofrendo. Não vejo o governo
nem elaborando uma conversação com pauta junto às autoridades norte-americanas, vejo um agravamento vamos dizer, dessa confrontação política e na parte creditícia, como você mencionou, eu não vejo nenhuma movimentação em torno daquilo que seria mais importante nesse momento, que seria uma antecipação de um processo de gradual redução da enorme taxa de juros Selic praticada pelo Banco Central. Pelo contrário, né, professor? O mercado acha que é 15% e aí ficará. Em declarações recentes também do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, aquilo de ficar lendo a entrelinha do que diz o presidente do BC, parece que ele está apostando numa taxa alta por mais tempo, né? Ele, nesse momento, está fazendo um curso de Roberto Campos Neto, só que um curso avançado. Para quem achava que Gabriel Galípolo ia dar bola para quem o indicou, ele realmente frustrou muito. Deve estar frustrando Lula, frustrando a Janja, frustrando o gabinete todo em Brasília, porque ele tá mais conservador do que o Roberto Campos Neto. Isso não vai, apesar do tom irônico, não vai exatamente uma crítica. O Banco Central, pelo menos, faz isso muito bem. Só que isso que ele faz muito bem é matar a economia produtiva. Nós não temos nada contra o Galípolo, como não tínhamos contra o Roberto Campos, mas temos contra esta regra burra, que é enfiar uma enorme taxa de juros sobre a economia brasileira, quando a taxa de inflação, segundo o Focus e segundo as principais projeções, ela está apontando para baixo, a inflação ela está indo para o centro da meta e o PIB está começando a derreter, de forma que tudo indicaria pelo menos uma antecipação de um pequeno corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juro, muito pequeno, mas já demonstrando sensibilidade do Banco Central para o lado produtivo da economia. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa inação, né, essa falta de iniciativas do governo frente à questão do tarifaço, né? A gente viu ontem a entrevista do presidente, uma entrevista longa, em que foi um resumão do mesmo, né? Ele está com o mesmo discurso, a mesma lorota, contando as mesmas mentiras, por exemplo, que ele começou a adotar desde o dia 9, quando chegou a carta do presidente Donald Trump, né? De lá para cá não mudou nada. E o presidente Lula agora voltou a dizer que tudo que o Brasil fará é recorrer à Organização Mundial do Comércio, que é de uma inutilidade absoluta, né? Não há nada que a OMC possa fazer ou venha a fazer, até porque se a OMC ficar valente e os Estados Unidos caem fora da organização, como Trump já ameaçou no seu primeiro governo e acabou sendo convencido do contrário pelo embaixador Roberto Azevedo, como ele nos relatou aqui dias atrás durante uma entrevista. Esse é que é o problema, né? O governo brasileiro continua paralisado e não toma qualquer iniciativa para tentar reverter isso. Como observou muito bem aqui, seria legal se a gente obtivesse um comentário do professor Paulo Rabelo de Castro sobre isso. Observou muito bem hoje em um artigo o ex-senador Demóstenes Torres. Ele disse, o Lula não fala com o Trump, ele só fala com os democratas Xi Jinping e Vladimir Putin. É exatamente o que temos. Professor... De fato, Cláudio, o que nós temos é um completo fracasso da linha clássica da diplomacia brasileira. O que é essa linha clássica? É um não alinhamento inteligente, mas levando em consideração as raízes ocidentais e também pode-se dizer cristãs da civilização brasileira. Essas são as nossas raízes. Embora nós estejamos agastados com as ofensas, vamos dizer, políticas praticadas pelo governo Trump, e é preciso que a gente reconheça que é um tratamento ofensivo em relação ao Brasil, independentemente
que ele tenha pouca ou muita razão em relação a questões ligadas às ações no Supremo Tribunal Federal. Aliás, diga-se de passagem, na minha opinião pessoal, mais uma interferência em questões internas do governo brasileiro. Isso, por outro lado, não deixa de ser também, e poderia ser interpretado positivamente. Eu, se estivesse no governo, eu interpretaria como um elogio feito ao Brasil pelos Estados Unidos. Um elogio de amigo da onça, mas elogio. Como? Por que elogio? Porque estaria dando ao Brasil um tratamento de concorrente, o que é muito bom. Os Estados Unidos acharem que o Brasil é mais do que apenas um pequeno e quase desprezível satélite da economia capitalista, que o Brasil, de fato, em determinados segmentos, incomoda os Estados Unidos, para nós é uma coisa muito boa. Saber que nós já estamos botando a cabeça para fora em relação ao agronegócio, em relação a vários segmentos, inclusive o segmento aeronáutico, por exemplo, e que temos excelentes cientistas que já se destacam, inclusive nos Estados Unidos, e que temos um sistema PIX que se antecipou tecnologicamente a essas stablecoins que agora estão sendo pensadas nos Estados Unidos. Tudo isso faz com que os Estados Unidos já nos vejam um pouquinho como vamos dizer, mal comparando, uma pequena China. E, portanto, tenta nos maltratar. E isso é muito bom, porque significa dizer, repito, que o Brasil tem condição de jogar um campeonato mundial. Agora, jogar um campeonato mundial exige uma diplomacia de nível mundial, existe um treinamento político de nível mundial, exige um Palácio do Planalto intelectualmente preparado em nível mundial, e nós não temos nada disso. Portanto, o apronto interno é que está faltando. O apronto interno, Cláudio, é lamentável. Professor, muito bom dia para o senhor. Professor Paulo Rabelo de Castro conosco aqui no Jornal Gente ao vivo, como todas as quartas-feiras. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: os Estados Unidos, dentro de um acordo comercial, querem que a China compre mais soja. Esse é mais um problema para o Brasil, no estilo amigos, BRICS à parte? Você tem razão em perguntar isso. É um subtema importante dentro dessa concorrência, e você certamente foi talvez intelectualmente induzido a pensar nesse elemento de concorrência, porque eu estava justamente dizendo de alguns segmentos onde o Brasil já se ombreia aos Estados Unidos. E o agronegócio em geral, e em particular a soja, onde o Brasil já produz mais do que os Estados Unidos, e ele é um maior exportador de soja do que os Estados Unidos, que também exporta para a China, faz com que esse pedido do Trump para desviar o comércio importador chinês de soja na direção do mercado norte-americano só faz sentido como picuinha política, porque o mercado americano não tem condições de substituir a quantidade de soja, nem palidamente, que é comprada do Brasil. Além do mais, essa substituição de canais, Sônia, ela pode ocorrer em 5% a 10% do total do fluxo. Portanto, é muito mais o Trump, aí no caso, atendendo a pressões dos sojicultores norte-americanos. Esses sojicultores norte-americanos vivem com uma espinha travada na sua garganta em relação à soja brasileira, que é a mais competitiva. Esses sojicultores estão sempre arrumando caso, dizendo que o Brasil depreda o meio ambiente, que a soja brasileira ela é transgênica, ela tem tais e tais características negativas para o consumo humano. Eles estão sempre criando caso, inventando moda. Por quê? Porque nós somos competitivos. Esse é o jogo mundial que o Brasil tem que se aprender a jogar daqui para frente. É um jogo duro. Nós estamos observando que, por exemplo, as associações empresariais
também estão demorando a se preparar. Algumas, como a Abras, já, inclusive, preparou um documento que encaminhou para o governo com mais detalhes sobre como fomentar o mercado interno, mas como o Taíjo bem observou no início da nossa conversa, praticamente nenhuma das sugestões que as associações empresariais fez ao governo foram aproveitadas por enquanto. Portanto, temos vamos dizer assim, quase que um estado de pasmaceira que, vamos dizer, cuja responsabilidade é do governo, porque o governo é que tem que orquestrar a reação do time Brasil quando ele leva um gol contra a sua defesa. Nós é que temos que reagir, nós temos que botar a bola no ataque e na defesa do adversário. Nós não vimos isso acontecer passado mais de um mês do princípio dessa crise. Professor Paulo Rabelo de Castro, toda semana está conosco aqui para aprofundar os assuntos da economia. Na semana que vem tem mais. Professor, até lá, hein?